Agora, ainda tem mais um aqui. Sou autônomo e tenho uma van. Trabalho fazendo entregas para uma empresa de médio para grande porte. O que acontece é que ela sonega impostos, mandando mercadoria sem nota fiscal ou meia nota. Parte da mercadoria constando da nota e a outra parte não. Sei que não é cosmoético da minha parte contribuir para isso, mas preciso do emprego. Infelizmente, quase todas as empresas do ramo fazem isso nesse país. O que fazer? Como agir? Tem a impressão que a própria Receita faz corpo mole em relação a algumas empresas, dando a entender que, em certos casos, tem certo esquema. É porque são comprados. Mas fala aí. O mais sério aí é o seguinte, você dá os 100% da sua nota, porque se você chegar e está trabalhando certinho, você está fazendo o seu transporte, mas a nota do seu transporte é 100%, você chega e declara 100% do seu trabalho, isso é importante. Agora, abre o olho, se você está fazendo um transporte de mercadoria e na hora que vier uma fiscalização, você pode ser preso por isso também, que você está transportando uma coisa sem nota fiscal. Conivência. É verdade. Às vezes a gente observa que a falta de entendimento sobre a questão de cursos, pagamento, que toda hora isso vem à tona, e geralmente é o Instituto que paga a conta, geralmente a reclamação é sobre o Instituto. Sobre isso, a falta de entendimento sobre certas coisas que a gente fala, por exemplo, o desapego financeiro lúcido é muito compreendido, assim, às vezes, como um desprezo pelo dinheiro, uma coisa que você deve desinteressar. E, na verdade, a palavra desapego, se você olhar no dicionário, ela tem como sinônimo desprezo, desinteresse. Isso tudo faz parte do sentido dessa palavra. Talvez a palavra desprendimento até ficasse mais adequada para ver se a gente tira esse ranço religioso que, quando você se desapega, significa que você nunca mais nem olha. Então, você tem que pisar em cima para mostrar. E acho que, de acordo com todo, vamos dizer assim, o interesse que despertou esse verbete, como o professor Waldo colocou, mas eu vejo, pessoalmente, eu achei muito bom, talvez você devesse abordar o contraponto que é o voto de pobreza mesmo, num outro verbete, pelo conhecimento técnico que você tem, explorando os aspectos emocionais do desprezo financeiro, que muitas vezes é um problemão aqui para nós, porque o voluntário não consegue manter o continuismo do voluntariado, porque ele é obrigado, às vezes, a largar tudo, é o que ele faz, para ir cuidar da vida financeira que ele desprezou. E também tem uma coisa interessante, que pelo seu senso de humor sempre presente, seus ganchos didáticos, você colocar no coloquialismo, hoje tem uma irreverência popular sobre os programas sociais do governo, Minha Casa, Minha Dívida. Eu achei isso muito interessante, achei que deveríamos divulgar, porque é uma coisa criativa e positiva que está na boca do povo. Minha casa, minha dívida, porque a pessoa vai viver. Se ela viver 100 anos, com a longevidade que tem hoje, ela está perdida, porque ainda vai deixar a dívida para os parentes. Então, essas duas sugestões, e te agradecer pelo verbete. Muito boa. Hernandes, uma observação aqui, parabéns pelo verbete inicialmente. Na definologia, na quarta linha, a palavra consecução parece estar com a grafia errada. Sim, nós já vimos. Okay. Sou Hernandes. Hernandes, queria dar uma sugestão também para o seu verbete. Pelo fato de ser um assunto muito importante para o jovem refletir, a questão da independência financeira, e também em função das perguntas que tiveram a respeito de alguns jovens a respeito desse assunto, poderia ter alguma referência no verbete ao verbete bilibertação inversora, que é justamente a condição do inversor que atinge o domínio das energias e também a independência econômica e financeira. De repente seria interessante colocar isso no verbete. Bilibertação, é isso? Isso. Tá, joia. Obrigado. Hernandes, aqui no D. Bom, a gente sabe que a assistência financeira é talvez dos tipos de assistências mais difíceis de se fazer, né? Então, a gente olha de uma maneira geral, para quem ensinar a saúde financeira é uma coisa difícil, ter saúde financeira é uma coisa difícil, ensinar a saúde financeira é uma coisa difícil. Quem tem pouco dinheiro é difícil dar o que tem, distribuir. Quem tem muito dinheiro também é difícil a gente ver distribuir, senão a gente não tinha tanta desigualdade, enfim. No meio disso, a gente vê que você é uma pessoa que corre atrás de quem está precisando, né? Então, assim, no sentido de que
Não é só quem chega porque precisa de alguma orientação financeira. Mas a gente vê que no seu caminho, na sua proexis, né, você corre atrás de quem está precisando para, de um jeito ou de outro, poder ajudar, orientar ou mesmo dar. Então, eu queria saber como é que funciona na sua vida, na sua proexis, esta rede, ou como é que a vida financeira entra na rede assistencial de forma tão efetiva. Bom, isso aí é passado judeu. Isso, sem dúvida nenhuma. Eu estava estudando toda a influência judaica no Nordeste, principalmente lá com os holandeses, né? Então eu vi justamente essa tendência. Agora, sempre tive o trafor da assistência. E a gente vê que a maior necessidade da própria assistência envolve a parte financeira. Então, na hora que a Amada trouxe aí a questão toda de ser cobrado o curso, quando a gente vai dar palestra, o pessoal começa a falar isso. Aí eu cheguei e disse, então você quer fazer... O que é que existe de assistência gratuita? Não existe assistência gratuita. Toda assistência é patrocinada. Agora, você autopatrocinar a sua própria assistência, isso é que é a questão da maturidade. Certo? Então, na hora que o professor Val trouxe a questão da vida dele, que passou dificuldades, mas na hora que sobrou o dinheiro, a primeira coisa que ele chegou para estar trazendo as ideias da conscienciologia, que foi através do livro Projeciologia, boa parte do pé de meia dele, ele vendeu Eu tive que convencer meu amigo que é judeu nessa vida. Eu, igual você, já fui judeu na outra. Agora, veja, meu pai é Vieira, eu Vieira. Vieira é cristão novo, é judeu, lá de Portugal. Então, veja bem como é que é essa situação. Agora, eu aprendi essas coisas e procurei levar a coisa para frente. O negócio é a saída. Agora, Hernandes, aqui tem de Portugal, da Argentina e do Brasil. Tem mais 3. Você querendo falar aí, depois... Deixa eu só concluir aqui a parte dela. Então, dentro da questão toda assistencial, eu tenho uma facilidade de memória contextual de negócio. Dificilmente eu gravo nome, certo? Fisionomia, eu sou péssimo. Mas se você me falar... Mas falou em cifrão. Você me fala hoje, daqui a 10 anos, olha, eu estou querendo vender uma bicicleta. Alguém daqui a 10 anos procura, eu acho que eu lembro de alguém que queria vender uma bicicleta. Então eu tenho uma memória para isso. Então eu também faço a intermediação entre duas pessoas que querem fazer o negócio sem eu mesmo precisar ganhar por essa intermediação. Então isso aqui eu já estou trazendo lá de trás, mas eu acho que está dentro de um processo de vacina, certo? Que foi enfatizada para mim dentro de um desmando que eu participei. Só mais uma questão com relação a isso, Hernandes. Como é que funciona? Porque eu percebo que você é um atrator de consciências que precisam de ajuda nesse sentido. Como é que você dá conta em todos os sentidos, inclusive de bancar isso? Ou de ganhar dinheiro para poder bancar isso também? Isso aí é o seguinte, quando você tem a predisposição assistencial, você tem a abertura, o que atrai é a própria energia. Certo? Você dá os amparadores também. O dinheiro é secundário. Os amparadores ajudam. Você tem muito disso. É porque, assim, essa coisa de arrumar a vida de quem está na volta, entende? Eu me preocupo, se a pessoa traz um problema, eu me preocupo com aquilo dali. Então, eu tento fazer da melhor forma possível para poder atendê-lo. E eu sempre tenho alguma pessoa que diz, eu não posso te ajudar, mas fulano de tal pode. Então, teve pessoas que me pediram, quando eu dei o curso, me pediram consultoria. Eu não sou consultor financeiro, eu não sou economista. Eu tenho uma parte mais prática, tenho uma ação direcionada para aquilo dali. Mas eu conheço diversas pessoas e direcionei as pessoas para quem tem competência para poder fazer isso. Porque dentro da questão da assistência, não é necessário que você tenha competência para fazer, mas que você seja um veículo de conduzir a pessoa para alguém que tem essa competência para poder fazer. É o encaminhamento para aquilo que você não tem experiência para aquilo. A interface assistencial. Exatamente. Ok. Você é o rábula da economia, é o músico de ouvido. Você está entendendo? Faz parte.